sabe do teu desafio e também sabe dos teus desejos. Que Ele possa suprir cada uma dessas necessidades hoje. Que você possa sair daqui nessa noite com algo muito precioso do Senhor, com uma palavra diretiva para a sua vida, com uma resposta de oração sua, com algo que você ouvindo, saindo daqui hoje, você possa amanhã, ou até mesmo depois do culto, já começar a semear e plantar para colher os bons frutos da justiça de Deus sobre a sua vida. Amém? Você crê nisso? Então abra teu coração, deixe que o Espírito de Deus ele revele a vontade de Deus para a sua vida, como diz Romanos 12:2, que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E como é bom estar na presença de pessoas agradáveis, não é? É maravilhoso, né? É maravilhoso. É maravilhoso estar na presença de alguém que é agradável, que alguém que te anima, que alguém que te empurra para frente, que alguém que te levanta, né? Uma pessoa que é boa, uma pessoa que faz boas obras, uma pessoa que é disposta, uma pessoa que quer te ajudar. E o Senhor é essa pessoa. Jesus é essa pessoa. O Espírito Santo de Deus é essa pessoa. E Ele está aqui. Amém? Se você crê, coisas impossíveis vão acontecer. Amém? Eu quero ler algo que o Senhor colocou no meu coração antes do culto, ou melhor, durante o culto, e eu creio que é muito propício para o culto de hoje, culto de ceia. Lá em Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11, Jesus, ele fala de uma parábola. E como Jesus é um homem muito sábio, ele fala por meio de histórias, né? Porque histórias é uma coisa fácil de gravar, sim ou não, gente? Né? Assim como aquelas piadas feias, né? Então, história é algo fácil de gravar. História é algo que nós conseguimos absorver claramente, com entendimento, e também nas histórias, nas parábolas que Jesus ele traz, sempre ele traz uma grande lição, um grande ensino para as nossas vidas. E essa história aqui, essa parábola que Jesus conta, é a parábola que fala do filho pródigo. E diz assim: certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Ele distribuiu. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, ou gastou tudo que tinha recebido de herança do seu pai, vivendo como? Dissolutamente. Você pode repetir isso? Dissolutamente, exatamente. Depois de ter consumido tudo, gastado tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou então a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Para você entender algo muito importante aqui, os judeus tinham como os porcos um animal imundo. Eles não criavam porcos. Eles não comiam porcos. E é bom uma costela de porco, né? Mas para o judeu é imundo. Algo que não é concebível, algo que separa ele de Deus. Assim era o que eles acreditavam, porque assim estava na lei de Moisés. Mas esse rapaz, que pediu tudo que tinha dos pais, foi embora, achando que ele poderia tomar conta da sua vida só, sem necessidade da proteção, sem necessidade do acompanhamento, sem necessidade do ensino do pai, sem necessidade de estar perto do pai. Chegou um tempo em que, pela sua
pelo seu entendimento das coisas. Ele olhando ao nível dele, gastou tudo que tinha, achando que estava fazendo da maneira certa. Achando que estava fazendo o que era correto. Achando que o que ele tinha escolhido era bom. Achando que o que aquele estava fazendo era a melhor coisa do mundo naquele momento para a vida dele. Só que chegou um tempo que foi difícil. Chegou um tempo de crise. E ele já não tinha mais recurso. Ele já não tinha mais nada de como sustentar. E ele então, o que ele fez? Fez uma aliança. Arrumou então pessoas daquela região, daquele lugar. E fez amigos. Tem amigo bom? Sim ou não? E tem amigo ruim? Não se chama amigo daí, né? Mas tem. E esse amigo disse assim: olha, eu tenho um trabalho para ti. Vai cuidar dos imundos. Vai cuidar daquilo que tu não acredita. Vai cuidar daquilo que vai te contaminar. Vai cuidar daquilo que tu rejeitou a vida inteira. Ou seja, faz aquilo que tu aprendeu que não deveria fazer. E ele continua. Ali, naquele lugar, cuidando dos porcos, tamanha era a fome, ele desejava se fartar das alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava, não davam nem a comida dos porcos para ele. O que é a comida dos porcos? Quem aqui já criou porco ou sabe como é que cria porco aí? Já? Já matou porco também? É um griteiro, né? É um griteiro, né? Eu tinha um vizinho do lado da casa da minha mãe, que eles criavam porcos. E toda vez que ia ter, eles iam carnear, como se chama, nossa, a mãe não deixava a gente ir perto, né? Porque tinha uma determinada superstição. Também tem isso, né? Naquele tempo tinha lá em casa, hoje já não tem mais. Né? Que não pode ver o porco morrer. Enfim, tem várias coisas, né? Não vamos entrar nesse detalhe, que o culto não é para isso hoje. Mas acontecia. E a comida do porco geralmente é a famosa lavagem, né? Que é a sobra da sobra. Aquilo que ninguém quer. Separa, junta tudo naquele baldão, né? E dá para o porco. E o porco come tudo, é delicioso. Apesar que o porco come de tudo mesmo, né? Come de tudo mesmo, é que nem cabra. Cabra come lata se deixar, né? Então, ele queria comer essa comida, a lavagem, a sobra da sobra dos humanos. Mas ninguém dava para ele até isso. Nem isso ele não ganhava. Pode continuar. Então, caindo em si, diga, caindo em si. Repita assim agora comigo. Hoje eu caio em si. Amém? Então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Pão não é alfarroba de porco. E eu aqui morrendo de fome. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai e vou dizer: pai, voltei, tem mais um trocado? Não. Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. E ele continua: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores, queridos. Aqui a gente vê algo muito precioso acontecendo. Eu tive um tempo da minha vida que eu me afastei dos caminhos do Senhor. E eu achava que aquele caminho que eu estava andando era o caminho certo. E essa passagem, ela fala um pouco exatamente do que eu vivi. E eu achava que o que eu tinha escolhido, a decisão que eu tinha tomado, era a decisão certa. E quando eu fiz isso, eu fui contra tudo e contra todos. Família, amigos, líderes. Eu fui contra tudo e contra todos. Não, eu sei o que eu estou fazendo.
Não, eu sei o que eu quero. Não, isso aqui está certo. Porém, o que eu tinha recebido do Senhor, Deus foi misericordioso comigo. E muitas das coisas que Deus tinha me dado naquele tempo, Ele guardou. Mas principalmente a coisa que mais eu perdi, as alfarrobas dos porcos que eu desejava comer, eram as coisas aqui dentro que eu tinha perdido. A paz, que para mim era algo tão valioso e importante, que eu tinha recebido de Deus, eu não tinha mais. A alegria, eu não tinha mais. E eu vivia um dia depois do outro, trabalhando, fazendo, honrando meus compromissos, isso e aquilo, enfim, e achando que estava fazendo certo. Até que um dia a carga foi tão pesada, que veio o dia em que veio a fome. O dia em que o temporal veio, o dia que veio a enchente, o dia que realmente estava tudo muito difícil. Porque o ser humano tem limite. O ser humano, ele é corpo, alma e espírito. E se tem uma coisa que eu aprendi é que aquilo que na sua vida vai dar base, sustentabilidade, força para você vencer os desafios da vida, é a tua vida espiritual. A tua vida espiritual, o teu relacionamento com Deus, o conhecer a Deus, a intimidade com Deus, Ele dá solução para a tua alma, para os seus desejos, para as tuas angústias, para as tuas aflições. E automaticamente também isso reflete no teu corpo físico. Teu rosto sorri. Tu não fica mais com o coração apertado. Tu não fica mais ansioso pelas coisas. Por quê? Porque tu tem certeza, tu tem convicção, tu tem aquilo que crê, tu tem um fundamento na tua vida. E eu perdi isso. E eu tinha perdido isso. E aí um dia, uma segunda-feira, e eu já estava pensando naquele tempo até dar cabo na minha vida. Numa segunda-feira, a tristeza, a angústia, naquele tempo acho que não se falava em depressão, né? Mas eu estava assim, deprimido. E eu falei com Deus, uma oração que há muito tempo eu não fazia. E eu só abri a boca e disse: Deus, eu não aguento mais. E foi como exatamente aconteceu aqui com esse rapaz, com esse filho mais novo, que decidiu abandonar, que decidiu largar tudo que Deus tinha dado na sua mão. Os bens, a confiança, a oportunidade, as bênçãos, largou tudo. Porque achou que o que estava fazendo estava certo. Eu achava que o que eu estava fazendo estava certo. E eu perdi. Perdi confiança de pessoas, perdi crédito, perdi nome, perdi muita coisa. Perdi paz, perdi bens, perdi dinheiro. Perdi muita coisa. Mas naquele dia, agora bem dramático, naquele fatídico dia, era meio-dia, cheguei na casa da minha mãe, e eu almoçava na casa da mãe. Que bênção almoçar na casa da mãe, né? E eu orei a Deus, uma tristeza tão profunda, uma solidão tão profunda, e eu disse para Deus: Deus, eu não aguento mais isso. E estava meu irmão lá nesse dia. E o meu irmão disse para mim assim: mas tu conhece o caminho. Foi tu que me levou para a igreja. Por que tu está assim? Tu sabe o caminho. E ali algo aconteceu lá dentro de mim. Deus ouviu a minha oração naquele momento. E 1 hora depois, eu tirei um cochilo. E quando eu acordo, quando abro os olhos, a minha vida, o meu estado era outro. Eu era outra pessoa. E aí quando o filho pródigo diz assim: olha, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo com a minha vida? Você já nunca aconteceu isso com você, não? Talvez será que não é hoje o dia de você dizer: o que eu estou fazendo com a minha vida? Será que não é hoje o dia de você dizer assim: chega? Será que não é hoje o dia de você parar de correr atrás de coisas que são fúteis
E eu acordei e eu disse, chega, a partir de hoje a minha vida vai mudar. E aquele mal, aquela coisa ruim que eu tinha, aquela solidão, aquela depressão que eu tinha, eu não sei como, Deus é maravilhoso, Ele tirou com a mão assim, ó. E naquela semana naquele dia eu determinei, eu vou na igreja. E eu fui. Quarta-feira tinha culto e eu fui. E eu estava indo para o culto, e enquanto eu estava indo para o culto de moto, me acidentei. Ali o diabo tentou me ceifar. E naquele dia eu tive uma certeza, mesmo todo arrebentado no chão, né, gemendo e chorando de dor, eu olhei para o céu maravilhoso, estrelado, sem uma nuvem, e eu comecei a dar risada, olhando para o céu, e disse assim, Deus, hoje eu sei que tu tem alguma coisa na minha vida para fazer. Amém? Querido, eu não sei. Deus me trouxe essa palavra do filho pródigo antes para compartilhar com a igreja. E eu não sei por que você está vivendo o que está vivendo ou como você chegou aqui hoje. Mas eu quero te dizer, as coisas de Deus são melhores, maiores, mais lindas, mais bonitas, mais perfeitas. E talvez você tenha cogitado a possibilidade, ou está vivendo essa possibilidade de talvez viver pelo que você acha, viver pelo que você acredita, pegando as coisas que você recebeu da parte de Deus, o perdão, o amor, a restituição da tua casa, da tua família, todas as coisas que Deus te entregou e está jogando tudo na lata do lixo. Não faça isso. Não faça isso com a sua vida. Não é o que Deus deseja. E olha como Deus é maravilhoso. Vamos continuar o texto? E levantando-se então, foi para seu pai. Ele vinha ainda de longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Tem uma chave aqui, tem um segredo aqui, ou o nome que você quiser dar, que eu quero compartilhar com você. O filho escolheu sair da casa do pai. O pai não queria. O filho viveu o que ele queria viver. O filho fez o que ele quis fazer. O pai foi atrás? Não. Mas o filho conhecia o pai. O filho sabia o que tinha lá na casa do pai. O filho sabia que lá tinha pão, lá tinha provisão, lá tinha segurança, lá tinha paz, lá tinha tudo que ele precisava. Quando nós escolhemos deixar o pai não vai atrás. E isso que eu estou dizendo aqui é muito forte agora. Porque há pessoas que escolhem o que querem, o seu caminho, e não Jesus, que é o caminho e a verdade. Escolhem o seu caminho, escolhem o que querem fazer, escolhem aquilo que desejam fazer, contrariando a vontade do Pai, contrariando o desejo e o propósito do Pai para a sua vida, e acabam quebrando a cara. E só se dão por conta, só cai as escamas dos olhos, ele só cai em si quando, às vezes, ele já perdeu muito. Eu creio que essa noite, essa palavra é uma palavra de alerta. Eu creio que essa noite, essa palavra é uma palavra para restituição, para reconciliação. Eu creio que nessa noite é uma palavra para que Deus abra os teus olhos, os olhos que estão cheios de escamas, para você ver tudo aquilo e olhar e contemplar as coisas belas e maravilhosas que existem na casa do Pai. E que você está olhando lá para fora. E que você está contemplando outras coisas. E que você está contemplando outros lugares. Você está contemplando outras pessoas. Você está contemplando algo que não foi, que você foi chamado para fazer. Você foi para aquela casa do Pai. Para aquele Pai. Que o Senhor, Ele tenha de nós nessa noite
misericórdia. Que você possa abrir seu coração, você possa deixar que essa boa semente possa frutificar na sua vida. E o filho disse: Pai, eu pequei. Pequei contra o céu diante de ti, e eu não sou digno de ser chamado teu filho. E de fato nós não somos dignos. Mas o pai disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa. Vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Ele é filho, ele não era servo. Ele voltou para a casa do pai e ele não perdeu o título que ele tinha de filho. Mas ele voltou para ser um servo. Trazei também e matai o novilho cevado, a festa. Comamos e nos alegramos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar, a se regozijar com essa situação. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, então ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou: o que está acontecendo? E ele informou: veio teu irmão. E teu pai mandou matar o novilho cevado, aquele que provavelmente estava guardando para o final de ano, sabe? Aquele que era talvez para aquela festa da família. Porque o recuperou com saúde. Ainda não tinha se perdido tudo. Ele se indignou e não queria participar daquela festa, daquela alegria, daquele momento. Ficou com ciúme. Saindo, porém, o pai procurava então conciliá-lo. Entenda uma coisa aqui. O filho que foi embora, o pai não buscou. O filho que está dentro, o pai ainda vai atrás. E isso tem a ver com aquela passagem da ovelha perdida. Porque a ovelha, ela se perdeu. Ela não fugiu. Ela não foi embora. Ela não rejeitou o rebanho. E esse filho que estava dentro da casa, esse filho que estava ali, ele não conseguia valorizar as coisas que tinham. Esse não conseguia ver com clareza as coisas maravilhosas que ele já tinha. Ele não estava dando valor. E às vezes acontece conosco isso também dentro da casa do Senhor. A gente às vezes não dá valor. A gente às vezes não reconhece. A gente às vezes não aproveita as oportunidades que ganha. E a gente só vê o quê? As coisas com maus olhos. O que Deus tem colocado na sua mão hoje? O que está sob a sua mão? Qual oportunidade? O que Deus tem confiado a você? Para que você possa ser luz neste mundo e sal nessa terra. Para que você possa ser uma bênção. Só que qual foi o problema? Ele não estava cuidando, ele não estava aproveitando as coisas boas que tinha. Ele estava olhando lá para o seu... Ele estava olhando para o seu... Vamos tentar mais uma. Ele estava olhando lá para o seu irmão. Ele estava olhando lá para o irmão que estava alegre, o irmão que estava com o anel novo, o irmão que estava com a sandália nova, o irmão. Amém, igreja? Vamos nos alegrar com aqueles que se alegram. Vamos chorar com aqueles que choram. Diz a palavra do Senhor. Vamos fazer aquilo que foi confiado nas nossas mãos com a nossa força, com a nossa capacidade. O que Deus confiou, o que Deus te entregou, o que Deus te deu. Eu tive um tempo na minha vida ministerial falando, em que eu me sentia um inútil. E porque eu estava me sentindo um inútil,
Porque eu era um inútil. Porque eu abandonei tudo o que Deus tinha colocado na minha mão. E aquilo me trouxe um peso, aquilo me trouxe uma tristeza, aquilo me trouxe um sentimento de culpa tão grande, e que eu estava tão enrolado nisso, que eu não conseguia ver o porquê eu estava daquele jeito. Mas eu só conseguia fazer o quê? Reclamar. Murmurar. E ficar triste. Até que um dia, abri os olhos novamente. Deus é bom, gente. Quando nós estamos na casa do Senhor, o Senhor vai buscar sempre nos conciliar. Não espere sair da casa do Senhor. Não ache que a grama do vizinho ela é mais e melhor. Tu não conhece a família do vizinho. Tu olha, né, carro bonito, casa pintadinha, né? Agora o que acontece lá dentro, né? Amém? Deus é bom em todo tempo. Vamos terminar o texto? Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Se nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos? Pode continuar. Vindo, porém, esse teu filho, né? Não é nem meu irmão, né? Ó, indignado, né? Quem que acha que é, né? O que ele fez? Desperdiçou os teus bens, viu, pai? Jogou fora com as meretrizes. Tu mandaste matar até para ele o novilho cevado. De certo, até o filho estava cuidando, né? De certo, até o filho mais novo estava alimentando o novilho cevado. Certo? Ele pensou, eu lá me matando, cuidando dele, agora tu corta para o outro. Vai dar picanha para o outro. É ou não é assim? Deus é bom, gente. Pode continuar. Tá? Não li esse, né? Então respondeu o pai: meu filho, tu sempre está comigo. Você não está aqui na casa do Senhor? Domingo, quarta, uns na segunda, outros na terça, né? Outros no sábado, semana após semana, dia após dia. Sim ou não? O pai disse: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é... Olha para o teu irmão e diz para ele: tudo que é de Deus é teu. E por que a gente reclama que falta? Por que a gente reclama que não tem? Por que a gente reclama? Por quê? Porque a gente não conhece o Pai. Está faltando intimidade com o Pai. Ele é teu Pai mesmo? Amém, igreja? Amém. Você não é adotado, viu? Amém? Entretanto, era preciso que a gente se alegrasse, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Glória a Deus por isso, amém? Cada um de vocês aí foi achado, ó. Cada um de vocês aí foi reconciliado. Um dia você era como um desse aí, ó. Um dia, eu e você, era como um filho pródigo. Mas hoje estamos aqui. Não sejamos como outro, murmurador e reclamão. Amém? Vamos crer, vamos buscar, vamos aproveitar o que Jesus tem nos dado. Por que ficar olhando para lá, para cá e para cá? Não! Confia, acredita, vive, aceita. Já diria um ditado: aceita que dói, aceita. Eu quero te dizer uma coisa: a pessoa que te desafia é a pessoa que tu precisa, porque é ela que vai te ajudar a se tornar uma pessoa melhor.
A pessoa que tu quer te afastar é a pessoa talvez que tu precisa, porque é ela que vai fazer você caminhar mais rápido. Amém? Então, querido, eu queria falar hoje sobre a porta dos peixes. E eu vou falar um pouquinho, Jeová, amém? Porque tem um contexto que nós podemos aplicar no que nós acabamos de ver. Coloca para nós Neemias 1, 2 e 3. Veio meu irmão. Ele veio. Diz aí, tu veio? Fala, pergunta para ele aí, tu veio? E vieram com mais alguns de Judá. E eu perguntei, onde é que tu estava? E perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Quem está com as portas e muros destruídos estão sem a proteção divina. Quem decidiu largar a mão daquilo que Deus entregou está sem a proteção divina. Pegou e largou. E não fez o que devia fazer. Está sem a proteção divina. A Bíblia diz que se os fundamentos forem destruídos, o que poderá fazer o justo? Mas é o justo, pastor. Pois é. Mas se o fundamento, se o alicerce, se a base não for sólida, você pode construir um edifício e que, quando começar a bater a chuva, vai dar erosão no solo e não tem fundamento. O que vai acontecer com o edifício? Vai cair. Vai cair. Vai cair tudo. E tudo aquilo que você achava que era lindo, maravilhoso, aquele modelo maravilhoso, vai cair. Porque não tem fundamento. Fundamentos são valores cristãos, princípios estabelecidos por Deus, que quando não praticados, e principalmente quando são compreendidos e aprendidos, existe um peso maior sobre a nossa vida. E nós falamos sobre a porta das ovelhas, que a porta é Jesus Cristo, por onde as ovelhas elas entram para a salvação. Jesus foi o sacrifício, ele foi a ovelha que foi sacrificada para que nós pudéssemos sermos salvos e hoje estamos aqui por causa dele, amém? O sangue dele derramado na cruz nos trouxe vida. E se estamos aqui, é por causa desse sangue. Jesus é a porta. Primeiro passo para alguém, primeira porta para alguém restaurar os fundamentos da vida, daquilo que se perdeu, de um filho pródigo que vazou, de um filho que está dentro, mas não valoriza, é restaurar a porta das ovelhas, é restaurar o relacionamento, a comunhão com Cristo, é fazer como Elias fez, chegou no Monte Carmelo, preparou o altar, colocou todas as pedras, botou ordem na casa, botou ordem na vida, e aí ele disse, vamos ver agora quem é que é Deus. Quando você restaura, quando você põe a sua vida de fato em ordem no altar do Senhor, que Cristo é a porta de fato e de verdade da sua vida, meu querido, pode vir Baal, pode vir Astarote, pode vir Jezabel, pode vir o caramba, não vai ter para ninguém, por quê? Porque Jesus, ele é o Senhor e Salvador, e tudo está debaixo dos seus pés. Não tem. Elias, eu adoro essa passagem, porque Elias zomba do demônio. Elias zomba daqueles profetas e diz assim, grita mais alto, pode ser que ele está dormindo.
Ele debocha da cara deles. Por quê? Porque eles estavam adorando um Deus que não era o Deus verdadeiro. Agora, quando Elias pega e diz assim: Senhor, agora é nós. Vamos mostrar para eles quem tu é. E Elias faz uma oração simples, uma oração reta, uma oração direta, e diz: Senhor, Deus dos céus, vem agora. E derrama fogo do céu, e caiu fogo do céu. Os caras estavam ali horas e horas tentando mostrar que o Deus deles era algum tipo de Deus poderoso. Querido, o mundo lá fora prega para você, prega para mim, que o que é certo agora, para eles, é errado a Bíblia. Não. Eu creio o que diz aqui, e eu não negocio o que está escrito aqui. E ponto final. Se você quer ver a sua vida, você quer ver a sua família, você quer ver frutos, creia no que a Bíblia diz e faça o que a Bíblia diz. E não no que as pessoas estão dizendo por aí, não o que em videozinho na internet diz por aí, não o que encara com inspiração, com uma boa palavra, fala num videozinho. Eu quero dizer algo para você como um alerta para você aqui, que gosta de ficar vendo vídeo na internet, disso, daquilo. Tem muito vídeo bom? Tem. Tem muito pastor bom? Tem. Mas você não conhece a vida deles. Amém? Eu quero dar um alerta aqui para você. Porque tem muita gente se inspirando em mensagem de internet. E aí o que acontece? Começa a ir em conflito. E aí você vai ver, tem uma igreja muito grande agora que recentemente deu um BO grande, não deu? Era um castelo, só que com fundamento quebrado. O que aconteceu? Infelizmente, porque muito cristão ali pode se perder por causa do que aconteceu. Então, se não tem fundamento, cuidado. Escute o que eu estou dizendo. Cuidado. Pergunto, você deixa qualquer um entrar na sua casa? Quem você deixa entrar na sua casa? Quem você confia, né? Mas a internet, os vídeos estão entrando dentro da tua casa o tempo todo, não estão? E você deixa? É engraçado isso, né? E você não conhece. Você não sabe quem é. Você não sabe a família. Você não sabe o que faz. Você não conhece histórico. Mas se um irmão assim nunca foi na tua casa. Amém? Glória a Deus por isso. Então, queridos, a porta das ovelhas é Jesus. E por ela, então, aprendemos que nós temos o nosso relacionamento com Deus restaurado. Primeira porta que precisamos restaurar, a porta das ovelhas. E quero ler agora Porta dos Peixes. Eu vou finalizar esse conteúdo na semana que vem, mas eu já quero falar ele agora para você, que eu acho importante. Neemias, capítulo 3, verso 3. Olha o que diz aqui. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio... agora sim, amém. Os filhos de Asená edificaram a porta do peixe. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com os seus ferrolhos e também com as suas trancas. Amém. A porta do peixe, queridos, era uma porta em que os pescadores, era uma porta que trazia os peixes do Mar da Galileia e, enfim, de outros lugares para o comércio. E ali, então, eles se alimentavam muito de peixe, de pães, enfim, né? E esse lugar era um lugar onde eles recebiam esses peixes, a comunidade, o povo vinha ali e eles consumiam, eles negociavam. Então, o peixe, o que ele significa? O peixe, ele significa reprodução. Pode ver. Quem aqui é pescador aí? Tem pescador aí, não? Tem pouco até, né? Pouco. Pescador é meio duvidoso, né, gente? Você sabe, né? Tô brincando. Mas o peixe é um animal que ele se multiplica, se reproduz rapidamente.
né? E que ele multiplica muito. É um animal também que ele é muito veloz, ágil. Então essa porta traz para os nossos dias de hoje exatamente a simbologia da multiplicação, a simbologia da reprodução e do crescimento. Lá em Mateus 4,18, fala que Jesus ele chega junto ao mar da Galileia, e olha o que ele diz aqui. Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, ele viu dois irmãos, Simão, que era chamado Pedro, e André, que faziam o quê? Lançavam as redes ao mar, porque eles eram pescadores. Eles eram homens de negócio, eles eram homens empresários, eles tinham barco, eles pescavam. E essa pesca, então, era levado através da porta dos peixes para negócio em Jerusalém. Então, primeira coisa que a gente vê nessa questão é a questão da reprodução. A porta dos peixes fala para nós sobre reprodução. E o que nós, como cristãos, entendemos e precisamos entender, o que isso traz para os nossos dias de hoje? Que nós precisamos reproduzir em nós o caráter de Cristo. Precisamos ter na nossa vida, porque se entendemos que passamos pela porta das ovelhas, Jesus é Senhor e Salvador, agora me salvou, ok, mas eu tenho uma bagagem, mas eu tenho uma vida, eu tenho uma história, eu tenho hábitos, eu tenho costumes. O que eu faço agora com a minha alma cheia de teretetê, né? Cheia de coisinha. Deixa assim, pastor? Não. Nós aprendemos pelo Evangelho de Jesus Cristo que tudo é regenerado, tudo é restaurado. Então nós precisamos reproduzir. E um texto de Filipenses 2, capítulo 5, olha o que diz. Filipenses capítulo 2, verso 5, a seguir. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e também debaixo da terra. E verso 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus. Põe lá agora de volta ao verso 5, o que ele diz? Ele começa dizendo que o quê? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós precisamos reproduzir em nós aquilo que Jesus nos fez nos ensinando. Jesus ele fazia para nos ensinar, ele não falava só simplesmente, ele fazia. Ele se esvaziou da forma de Deus, se tornando humano, deixando a prática de toda coisa, de todo o pecado, de toda a humanidade, de toda a carnalidade, para fazer aquilo que era a vontade do Pai, a vontade de Deus. E algo que nós precisamos aprender a reproduzir é o caráter de Cristo em nós. Se esvaziar do ego, das concupiscências da carne, das concupiscências dos nossos olhos, para que nós possamos ser mais parecidos com Cristo. É a reprodução que nós precisamos causar na nossa vida. A segunda coisa é o crescimento. Coloca para nós o texto de Colossenses 2, 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. O ser humano, ele não foi criado para ficar parado, mas para crescimento.
Eu pergunto, você consegue usar a sua roupa que você usava quando tinha 10 anos de idade? Não cabe? Alguns até uns anos atrás, né? Como eu, né, por exemplo. Não cabe mais, por quê? Porque de alguma maneira cresceu ou expandiu, né? Amém? Se o nosso corpo físico, Deus estabeleceu para crescimento, o que dirá então o nosso intelecto, o nosso emocional, o nosso espiritual? Deus nos chamou para crescimento. Deus nos chamou para aprender, crescer, aprofundar. Mas, no entanto, às vezes a gente é negligente quanto a essas coisas e não faz. E não faz. E a gente faz o que daí? A gente só se queixa de não ter os resultados. Só que o resultado é fruto de crescimento. E é tão engraçado que quando você cresce em alguma área da sua vida, você não consegue mais voltar para trás, não é verdade? Assim como é o nosso corpo, assim também é o crescimento. Você não consegue retroceder porque não cabe mais, você cresceu. Não cabe mais. Amados, nós somos chamados para crescer em ações de graça. Nós somos chamados para crescer em todas as áreas da vida. E não só no Senhor, mas em todas as áreas da vida. E o segredo que Jesus nos deu para isso é: seja você uma bênção. Fazei aos outros aquilo que você quer que faça para você. E quando nós nos dispomos a fazer essas coisas, a gente vai percebendo: nossa, isso eu preciso, nossa, isso me falta, nossa, isso eu preciso aprender, olha como isso, olha o exemplo do outro. A gente vai desenvolvendo. E hoje o ministério que nós temos aqui, eu louvo a Deus e falei esses dias, eu só sou a pessoa que eu sou hoje por causa do MBCV. Porque me deu a oportunidade de poder um dia estar à frente de alguém podendo falar. Hoje eu dou palestra, hoje eu dou treinamento para pessoas, hoje eu dou consultoria para empresas. Por quê? Porque eu aprendi no MBCV como lidar com as pessoas. Porque eu era um homem de dedo destroncado. Eu era terrível. É verdade. Eu era terrível. Mas Jesus me transformou por meio das oportunidades que eu tive de desenvolver aquilo que estava subdesenvolvido. Amém? Então precisamos crescer. E a terceira coisa é multiplicar. Hebreus 6, 13 ao 15. E aí eu encerro, amém? A primeira parte, obviamente, né? Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, ele jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. A multiplicação é um princípio que vem do alto para cima. Vem de cima para baixo, perdão. Vem de cima para baixo. Deus já estabeleceu, Deus já declarou. Deus já determinou. Quando Deus fez Adão e Eva, Deus falou: multiplicai-os. A multiplicação, a semente da multiplicação está dentro de cada um de nós. Está em você, está em mim, a semente da multiplicação. Porque Deus já abençoou. E assim, depois de esperar com paciência, obteve então Abraão mas ele precisou fazer o quê? Esperar e ter o quê? Você tem? Você tem? O que vem antes da multiplicação? Reprodução e crescimento. Amém? Você precisa primeiro reproduzir, crescer, e aí a multiplicação vai ser algo natural. E aí? Deixa eu ver. Até o 15, até aqui. Amém, queridos? Então, terminei a porta dos peixes. Eu tinha bem mais textos para compartilhar, mas eu acho que é suficiente para essa noite.
Mas resumindo, reprodução, queridos, né, a porta dos peixes, quer dizer que nós precisamos reproduzir o caráter e ser como Jesus foi. E como ele é, né? Buscar a Deus, vir nos cultos. Eu posso fazer uma enquete agora aqui? Um censo, né? Uma vez Davi fez censo e aí Deus cobrou dele. Eu acho que Deus não vai cobrar de mim, amém? Foi feia a pegada para Davi. Quem aqui vem só em um culto na semana? Levanta bem alto a mão. Um culto só na semana. Amém. E aí eu entendo que os outros vêm em 2, é isso? Amém? Está sendo o suficiente para você? Não responda. Para mim não é. Um culto na semana para mim não é o suficiente. Amém? E por que eu digo isso? Porque a palavra de domingo, ela trata algumas coisas da nossa vida. E a palavra de quarta trata outras áreas da nossa vida. Amém? Então, eu me lembro o primeiro culto que eu estive em Estância Velha. Você sabia que eu estou de aniversário? Eu e o Valmir, né, Valmir? Fala hoje, Valmir. O Valmir está de aniversário hoje também. De aniversário de igreja, tá? Mas tem gente que está de aniversário, né, Jana? A Lu tá aí também, não? Também? Amém. Franklin também. Amém. Mas sexta-feira, a gente completou 1 ano. Eu completei 1 ano de MBCV aqui em Estância Velha. É para Jesus essas palmas, tá? Amém? Mas olha, só por ele mesmo, né? E até o Valmir brincou comigo, né? Ah, pastor, tu tá fazendo 1 ano, mas domingo eu também tô fazendo 1 ano, tem que ter festa para mim também. Porque o Valmir, ele veio no primeiro culto que eu preguei aqui. Porque eu fui apresentado na quarta, e no domingo, né, Valmir? Tu veio no primeiro culto de domingo. E o Valmir não vinha na igreja. E terminou o culto, o Valmir, quero falar contigo, pastor. Eu digo, ih! E ele chegou no gabinete para mim assim, eu quero me membrar. Hã? Eu digo, amém, milagre, né? Primeiro culto que eu prego, né? Ainda estava sendo provado pela igreja. É isso aí. Mas eu louvo a Deus, gente. Nós estamos, né, há 1 ano aqui. E eu até falei na sexta-feira que sexta-feira começou meu ano novo, né? É meu 2º ano, né? Meu ano novo. E Deus, nesse tempo, né, tem sido muito bom com a igreja. Não digo comigo, mas muito bom com a igreja, muito bom, né, com o Ministério Batista Cristo é Vida, Estância Velha. Né? Muitos daqui que aqui estão, vamos fazer outro censo. Quem aqui começou a vir na igreja nesse último ano, desde que eu estou aqui? Amém. Glória a Deus. Então, Deus tem sido muito bom. E se você tem sido edificado, você foi alcançado pela maravilhosa graça de Deus, eu quero te dizer, a gente ouviu hoje sobre os filhos. Seja você um filho de Deus. E mesmo que talvez na sua jornada, na sua caminhada, algumas coisas vão acontecer e acontece com todo mundo, e que possa talvez te levar para desviar o teu olhar de alguma coisa ou de algo, saiba de uma coisa, Deus, Ele te ama. Ele não esquece do compromisso que Ele tem contigo. Que você não esqueça do compromisso que você tem com Ele. Amém? E não importa por onde você andar, não importa onde você for, o Senhor ali está. Só basta você dizer, Senhor, eu pequei e eu preciso voltar. Senhor, eu me arrependo e eu preciso voltar.
E quando você fundamentar, quando você passar pela porta das ovelhas, restaurar o seu altar, sua comunhão, seu relacionamento com Deus, e entender que a porta dos peixes vai te ajudar a voltar para o lugar devido, reproduzindo o caráter de Cristo, crescendo de novo na graça, no conhecimento de Deus e multiplicando através das obras das suas mãos, naturalmente, diga naturalmente, de forma sobrenatural, Deus vai te abençoar. Amém?